à disposição e disponibilidade dos professores do Pós-Let para organizar esses eventos com a gente. Esse é mais um dos eventos desse que a gente está chamando de ciclo de eventos do Pós-Let, que é para a gente se ocupar durante a pandemia e movimentar um pouco o programa e criar esses espaços de conversa, né? Realmente se reconectar um pouco para a gente não ficar totalmente distantes uns dos outros e restabelecer esses laços de comunidade que a gente tem no programa. Então, o evento de hoje é Entre Arquivo, Entrevista e Carta, um espaço biográfico para a Eneida. Eu vou passar agora a palavra para a Simone, a professora Simone, que é mediadora, que organizou a ideia do evento, e ela pode apresentar a professora Edmara e um pouco da ideia dessa mesa. Obrigada, Renata. Então, bom dia também a todos, né? O pessoal que está aí nos acompanhando, os discentes do Pós-Let, demais pessoas. Vi que também temos docentes acompanhando. Eu começo agradecendo a professora Edmara por ter aceitado esse convite. Quando a Renata nos solicitou, né, programações para eventos, nesse ciclo de eventos assim online, eu conversei com a professora Edmara se ela não poderia conversar com a gente, e ela prontamente aceitou. Então, eu já deixo aqui o meu agradecimento público. A professora Edmara Ferreira Santos é professora da Faculdade de Educação do Campo, aqui da Unifespa. Ela fez o doutorado dela na UERJ, concluiu em 2018 seu doutorado em literatura comparada, e no doutorado ela estudou uma autora paraense. Muito interessante, né, essa autora, e que sobre a qual ela vai falar um pouco hoje para nós. Então, essa escritora é a Eneida de Moraes, e bastante rica, escreveu crônicas, né, contos, e ela vai conversar então com a gente um pouquinho sobre essa autora. Eu passo a palavra então para a Edmara. Então, obrigada, Simone, obrigada, Renata, né, pelo convite. Quando a professora Simone, ela me convidou, ela sugeriu que eu falasse um pouco da minha tese, da minha pesquisa que eu desenvolvi de 2014 a 2018, né? Então, foi a partir da sugestão da professora Simone que eu pensei em falar um pouco dessa pesquisa, desse trabalho que eu realizei durante o doutorado, né? Então, eu trabalhei com 2 obras da Eneida, que é uma escritora paraense, como bem mencionou a professora Simone, né? Só que eu trabalhei com a obra Aruanda e Banho de Cheiro, né? Que são 2 obras dela, na perspectiva de abordar o debate sobre o estudo da autobiografia, né? Então, eu parti, naquele momento, direcionei meu olhar para as 2 obras. Né? Por quê? Porque eu queria entender como Eneida construiu a imagem de si, né? Naquelas obras, né? Como propõe Molloy, né? Como a Molloy define que essa imagem de si, a ideia da retórica autobiográfica. Inclusive, esse livro aqui, né, da Silvia Molloy, ela é uma escritora, ela é uma teórica argentina, que me ajudou muito a pensar esse debate, né, e me ajudou muito a entender essa retórica autobiográfica de Eneida nas 2 obras. No entanto, né, essas 2 obras não foram suficientes para eu entender um pouco que imagens eram essas que Eneida, né, tentou construir ao longo das suas escritas literárias. Daí eu parti, né, para um outro olhar, ampliei um pouco esse olhar e não fiquei somente nas 2 obras, e aí eu fui para outros suportes, né? E quando eu vou para esses outros suportes, eu
entra em contato com uma obra, né, de uma teórica, aliás, chamada Leonor Fouque, né, que é esse livro aqui, também argentina, né, então, pelo que, tentando pensar um pouco o debate dos latinos-americanos, né, então, a Leonor Fouque, ela propõe, né, a ideia de um espaço biográfico, o conceito do espaço biográfico. Por isso o título, entre arquivo, entrevista e carta, um espaço biográfico para Eneida, né? Então, quando ela propõe esse espaço biográfico, aí eu começo a perceber que as obras de Eneida, essas duas obras, elas não são suficientes para entender essas imagens de si que Eneida construiu ao longo das suas produções, né, do seu percurso, né, enquanto escritora. Daí, por quê? Porque o espaço biográfico, ele é um diálogo intertextual entre diversos gêneros discursivos, né? Então, a Leonor Fouque diz que você cria a sua imagem, você constrói a sua imagem a partir de outros elementos, como, por exemplo, a carta, a entrevista, né, os testemunhos, a história de vida. Então, esses outros elementos compõem também, faz parte também da sua história, né, da sua grafia de vida. Daí eu parti para esse conceito. Além disso, além dessas duas autoras, né, há uma pesquisa muito importante, pioneira aqui no Pará, que é a pesquisa da professora Eunice Ferreira dos Santos, que é uma professora, né, aposentada da UFPA, que ela foi uma das primeiras a defender uma tese com o assunto da Eneida, trabalhar as obras da Eneida. Isso foi em 2009, quando ela defende a sua tese, que é intitulada Eneida, Memória e Militância Política. Inclusive, essa obra se transforma em livro, né? E naquele momento, a professora Eunice, ela se depara com vários documentos, né, que o principal, naquele momento, o principal interlocutor da professora foi o filho, que ainda estava vivo, o filho de Eneida, né, o Otávio Moraes. Então, quando ela conversa com o Otávio, ele se dispõe a ajudá-la em sua pesquisa e ele traz, né, entrega para ela um acervo muito importante, né, de fotos, de manuscritos, de documentos que até então, nesse cenário de falar de Eneida, muitas pesquisas elas voltavam apenas para as obras. E foi com a professora Eunice que eu percebi que ali na sua pesquisa eu teria outros acervos, né, outros documentos para falar dessa escritora, né, para falar um pouco mais sobre Eneida. Então, eu parti para esse outro olhar, né, não só me debruçar nas obras, mas também me debruçar nesses outros documentos, para tentar entender que grafia de vida é essa, né? Que autobiografia, porque em nenhum momento, e isso eu acho que é importante registrar, porque em nenhum momento a Eneida, ela afirma que seus trabalhos, que as suas obras, elas são autobiográficas, né? Ela diz que são livros de memórias, né? De cheiro, a gente tem quem fez o prefácio afirma que é uma autobiografia. Mas antes disso você não tem. A autora ela não afirma como outros autores. Por exemplo, Manuel Bandeira ele afirma que ele escreveu uma autobiografia. Ferreira Goulart afirma também que seu trabalho em algum momento escreveu uma autobiografia. Carlos Drummond, enfim. Mas Eneida não.
Então, por isso que eu parto dessa ideia, partir de uma questão, né? Será que é possível fazer uma leitura autobiográfica, não apenas das obras, mas também desses outros suportes? Então, foi a partir dessa provocação que eu continuei a minha investigação. Então, eu selecionei, né, entre todos esses suportes de manuscritos, de fotografias, eu selecionei 3 suportes que eu achei super importante, interessante trazer para uma análise para minha tese, que foi o arquivo, que na verdade é uma entrevista, né, que foi publicada, intitulada Biografia do Livro, que foi publicada numa coluna chamada Arquivo Implacável, do José Condé, né? E que era um colecionador de manuscritos de autores, né, de escritores. Então, nessa biografia do livro, ela vai falar de como surgiu, do processo de criação de Aruanda, né? Então, aqui tá só com... O meu livro tá tão velhinho que não tem nem a capa, né? Então, tá aqui a capa, né, do livro de Aruanda. Então, nessa biografia do livro, ela vai falar um pouco desse processo criativo, né? E lá também ela não afirma que... Ela afirma que é um livro de memória e não um livro de autobiografia, né? Não só esse documento, mas também há uma autocrítica que ela publica, né, no jornal A Província do Pará, em 1967, que também é como se fosse uma entrevista, que ali ela vai falar de variados assuntos, né, porque ela escreve um livro sobre o carnaval, ela faz uma pesquisa extensa sobre o carnaval carioca. Então, ali ela vai falar um pouco desse processo de como ela entrou na pesquisa sobre o carnaval, entre outros, vai falar da ditadura, né? Como a gente bem conhece, a Eneida, ela e o trabalho da professora Eunice revela, né, essa Eneida militante, essa Eneida política, né? Então você tem ali, né, uma imagem, uma construção de uma imagem de Eneida que você percebe que é essa Eneida militante, né, essa Eneida política, que é o que a gente mais conhece sobre essa autora, né? Então, e por fim, eu pensei também em trabalhar com a Carta Testamento. A Carta Testamento, ela foi publicada, ela foi, na verdade, escrita em 1969, né, 2 anos antes da morte de Eneida, que a Eneida morre em 1971, e ela escreve essa carta de punho, né, e é super interessante porque, e aí eu recomendo, quem quiser conhecer um pouco mais da história da Eneida, vá aos trabalhos da professora Eunice, e no trabalho da professora Eunice, ela coloca um diálogo que a Eneida teve com o Otávio Moraes, né, porque ela diz assim, olha, a Eneida, né, fala que escreveu uma carta antes de morrer, né? Que escreveu uma carta, essa carta está numa gaveta na escrivaninha, que só é para o Otávio Moraes tirá-la depois da morte dela, né? Então, é uma carta que só vai se tornar pública, de fato, nas pesquisas da professora Eunice, né? Então, a partir dela que eu pensei nesses 3 suportes. Mas, assim, por conta desse debate, eu acho que desse diálogo que a gente está fazendo aqui, eu vou me debruçar um pouco mais na Carta Testamento, porque ali, né, é na Carta Testamento que a gente percebe uma outra Eneida, ou melhor, a gente identifica uma outra imagem da Eneida que ela tenta construir, né? Então, mas antes de eu partir para essa carta, falar um pouco mais dessa carta, é interessante falar um pouco das 2 obras, porque nas 2 obras também, tanto em Aruanda quanto em Banho de Cheiro, Eneida também se propõe a construir imagens de si, né? E nessas 2 obras você tem, né, uma Eneida na infância, uma Eneida na segunda parte das 2 obras, uma Eneida na mocidade, e uma terceira parte
que eu chamo das obras Uma Eneida na Velhice, né? Então, essas duas obras, elas são também importantes, porque se a gente pensar, né, a Eneida enquanto uma figura política, militante, a gente pensa, por exemplo, numa crônica, né, uma crônica super famosa dela, que eu acho que os paraenses conhecem muito bem, que é a Crônica Companheiras, né? Lá você tem a imagem de uma Eneida que é forte, porque é mais do que oportuno a gente falar desse assunto, né, do fascismo, porque, na verdade, foi uma crônica ambientada na década de 30, na era Vargas, né, no momento em que você tem a ditadura de Vargas. Então, Eneida, ela foi presa política, né, ela foi presa como uma intelectual política, e nessa crônica, Companheiras, ela constrói todo, né, ela narra todo aquele momento que não só ela, como outras companheiras vivenciaram, né? Então, ela é presa num pavilhão dos primários, numa sala de detenção, e ali na sala 8, que foi a sala onde ela foi presa, né? Na sala 8, ela reconstrói depois, ela reconstrói todo aquele momento que ela viveu, de horror, de tortura, né, que ela e as companheiras delas viveram, né? Então, é interessante até registrar, porque recentemente se tem um filme chamado Torre das Donzelas, da Susana Lira, que é um filme que retrata, né, o horror da ditadura da década de 60. Inclusive, até a Dilma está nesse filme. Então, lembra muito. Quando eu assisti, lembrei muito dessa crônica da Eneida, né? Uma crônica que foi ambientada, falada, narrada a partir desses horrores que ela viveu, né, na década de 30. Então, ali você percebe, né, uma Eneida forte, né, inabalável, né, tentando construir essa imagem de uma Eneida que é política e que sobreviveu a esse terror, a esse horror desse momento dessa ditadura. Então é importante a gente ter na nossa cabeça essa imagem, né? Porque quando a gente vai para a Carta Testamento, a gente percebe, né, uma outra Eneida, né? Porque ali na carta são os momentos finais de Eneida. É o momento que ela escreve, né, quase no leito de morte. Então ali você percebe uma Eneida frágil, né? Você percebe uma Eneida que sofreu, né? Percebe uma Eneida que não é forte como tanto ela tentou mostrar nas suas obras literárias, nas suas conversas com os seus amigos, nas suas rodas de conversa com os intelectuais. Então, ali você tem, de fato, uma Eneida que é frágil, né? Então, acho até interessante, né? Porque você tem, você percebe, eu acho que seria interessante a gente ler um fragmento da carta, porque ali ela registra, né? Ali você percebe esse registro. Então, um dos fragmentos, que aí eu vou ler para vocês, que eu acho importante a gente entender, porque eu estou afirmando que ela, nessa carta, ela é frágil, né? Ela se demonstra frágil, ela se demonstra frágil nesse sentido. Quando ela diz assim, há um certo momento na carta que ela diz: puxa, sofri. Aliás, sofro porque escrevo viva. Usei palavrões, tive raiva de mim mesma. Termino os meus dias tão cheio de dores que cheguei à conclusão que foram dores que não sofri na infância, na mocidade e mesmo no começo da velhice. Puxa, como tive saúde! Como fui forte! Não fui forte, nunca fui forte. Nunca pensei em morte, nunca cultivei sequer a ideia dela. Então aqui você percebe as contradições, né? Quando ela fala, eu fui forte, mas nunca fui forte o suficiente, né,
uma imagem que eu construí nas obras, mas quando eu entro para escrever a minha carta-testamento, eu escrevo a partir, né, de um sofrimento, a partir dos meus últimos momentos. Então, não sei se eu tenho ainda tempo, né, porque a gente é uma plataforma um pouco diferente, né? Então, ali também, nessa carta, ela vai falar também um pouco, né, dessa vinda que ela foi para o Rio de Janeiro na década de 30. Ela vai para o Rio de Janeiro, ela deixa a família. Então, isso persegue muito a Eneida, esse deixar a família e ir para o Rio de Janeiro, né? Ela era uma mulher casada, então ela deixa tudo, abandona de certa maneira, abandona tudo e vai embora. Então, ela chega no Rio de Janeiro e ela vai reconstruir a vida dela, né? Tanto que ela foi uma mulher de uma família abastada aqui no norte, né? No Pará. O pai dela tinha riquezas, né? Tinha dinheiro por conta do ciclo da borracha. Então ele foi um burguês, ela tinha, né, um certo padrão de vida, e ela deixa tudo isso e vai embora para o Rio de Janeiro em busca de um sonho, em busca de um ideal, em busca de né, desse sonho de revolução e tudo mais. Então ali há contrapontos também nessa carta, porque o momento que ela demonstra fragilidade, ela também não demonstra arrependimento das suas escolhas, né? Ela não demonstra que se arrependeu de ter escolhido, de ter abandonado tudo, de ter ido para o Rio, né? Ela não demonstra um arrependimento dessas suas escolhas, né? Então, diante disso, aí eu já estou caminhando um pouco para o final, porque eu acho que é importante a gente só apresentar e ir para o debate, as questões são importantes para a gente pensar um pouco mais esse trabalho, né? Então, diante desse diálogo que eu fiz entre esses 3 suportes, né? Entre outros suportes, que me permitiu atar os fios soltos, né? De cada um deles, né? Pensar nessa subjetividade, nessa identidade de quem foi Eneida, essas outras imagens construídas por ela, nas obras e nos suportes. E aí a gente chega a uma conclusão de que a Eneida constrói uma autobiografia, ou então anúncios de uma autobiografia fragmentada, né? Ela fragmenta a sua vida em vários pedaços. Porque aí a gente pensa, quando a gente pensa no debate da autobiografia, quando a gente pensa nas autobiografias dos autores, a gente vê, de certa maneira, uma autobiografia que tem começo, meio e fim. E Eneida, ela fragmenta essa vida dela, não só nas obras, mas também nesses outros suportes. Então, somos nós, leitores, né? Somos nós que vamos compactar, somos nós que vamos construir, reconstruir, juntar esses pedaços que Eneida deixa espalhado. Então, ela constrói uma outra forma de escrever a autobiografia, que é essa autobiografia fragmentada, né? Então, aí eu deixo uma provocação, né? Se é possível, né, ler a obra de Eneida a partir de a gente pode afirmar, de uma retórica eneidiana, né, talvez, né? Então, se é possível a gente construir essa autobiografia de Eneida, tanto a partir das obras quanto dessa retórica autobiográfica, tanto das obras quanto dos outros suportes. Então, é um pouco isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que é só para deixar um pouco, anunciar um pouco esse debate, porque é por aí que a gente tentou construir, né, essa tese que foi defendida em 29 de setembro de 2018, e foi uma tese que eu parti das obras e depois estendi para esses outros suportes. Então, muito obrigada. Eu acho que, não sei se deu um tempo aí. E a gente está aberto para as questões, para as perguntas, para as provocações, né? Simone. Oi, Simone. muito obrigada. Eu queria
começar essa provocação, então, que você está desejando? Primeiro, agradecendo por você ter trazido para nós, além desses conhecimentos, né, sobre a Eneida, você trouxe para a gente também algumas referências, né, que você coloca aqui também. No início, você apresentou algumas referências sobre a questão da memória, né? Eu percebo que, para nós, aqui da Letras Português, esse conteúdo ele não é visto durante a graduação. Então, os meninos têm bastante déficit, né, dessas teorias, e a prova maior disso foi que quando a gente fez nosso processo seletivo de mestrado da última vez, o ponto sorteado foi justamente o da memória, e os alunos não conseguiram desenvolver a prova teórica porque não tinham conhecimento de teoria sobre a memória. Então, eu agradeço já por você nos ter indicado aqui algumas fontes, né? Inclusive aqui a tese da Eunice, que eu creio que deve estar disponível, né, no repositório de tese, a sua também, e então eu começo agradecendo por essas indicações. E eu vou, então, abrir para outras colocações aí dos demais participantes. Eu tenho uma pergunta também, mas eu vou deixá-la para depois. Podemos fazer assim? Podemos. Então, vamos lá. Alguém gostaria de participar? Eu acho que o Valdomiro da Rocha Neto, ele traz uma informação importante, né? Quando ele aponta, né, que a Eneida, ela deixa de assinar Eneida de Moraes e passa a assinar apenas Eneida. De fato, isso acontece, antes de fazer de abrir para a questão, de fato isso acontece, né? Então, por isso que eu coloco Eneida. Quando ela sai de Belém e vai para o Rio de Janeiro, nesse momento, ela abre esse espaço e diz: a partir de agora eu não vou mais assinar como Eneida de Moraes, como era conhecida no Pará. A partir de agora eu vou assinar como Eneida. Então, quando você vai nas colunas que ela escrevia para os jornais, você encontra ali apenas Eneida, né? A assinatura como Eneida. Então, é como se fosse uma forma mesmo de revolução, de entender que a partir dali ela tinha uma outra imagem, ela tinha uma outra identidade quando ela vai para o Rio de Janeiro e, de certa maneira, ela abandona, ela deixa um pouco de lado essa identidade do registro de assinar como Eneida de Moraes. Então, muito obrigada, Valdomiro. Eu acho que realmente é uma informação importante, porque quando a gente coloca Eneida, a gente tenta... mas Eneida de quê? Né? Então, a gente fica meio se perguntando sobre que sobrenome, por que ela retira o Moraes e assina apenas, em determinado momento da sua vida, apenas Eneida. Então, muito obrigada. Abre para a pergunta. Professora Edmara, eu tenho uma pergunta. Oi. Tá me ouvindo, professora? Tô ouvindo, pode fazer. Professora, a minha pergunta é a seguinte. Você defendeu a sua tese na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a Eneida, ela tem toda uma história de amor com essa cidade. Você acha que, se não houvesse essa relação de afinidades, não é, até sentimental, da Eneida com o Rio de Janeiro, você acha que teria enfrentado algum tipo de resistência em virtude da Eneida ser uma autora pouco conhecida no Brasil e por ser da nossa região, da Amazônia? Você acha que enfrentaria
algum tipo de preconceito por estudar um autor da região norte? Obrigada por essa questão. Realmente, eu sofri um certo preconceito, né? Apesar de Eneida ir na década de 30 para o Rio de Janeiro e ficar até 1971, quando ela morre, pouco se conhece sobre Eneida, sobre as obras de Eneida no Rio de Janeiro. Então, na universidade onde eu fiz, né, quando eu defendi o meu doutorado, não foi preconceito, mas uma certa resistência nesse sentido de não conhecer Eneida. Né? Então, para eles, para os professores ali, era uma novidade. Então, quando eu falava que Eneida ela tinha sido presa política juntamente com Graciliano Ramos, né? Então ela tinha essa circulação ali intelectual com Gracilianos, com Carlos Drummond. Ela faz uma crônica para Carlos Drummond, no livro Aruanda ela escreve, né? Amigos é uma crônica dedicada a Carlos Drummond. Então, quando eu apresento Jorge Amado, então quando eu falo um pouco dessa Eneida, que tem essas relações intelectuais, circulou no meio desses intelectuais, os professores da instituição ficam, nossa, que interessante. Então, não foi preconceito, mas eles não conheciam, né, o trabalho de Eneida, porque a Eneida ela ganha uma certa notoriedade, né, aqui, não só no Brasil, mas isso na década de 70, e parece que depois ela adormece. Né? Ela fica adormecida, inclusive até para nós aqui do Pará, ela fica um pouco adormecida, ela só ganha uma certa visibilidade quando ela vai ser, quando a Aruanda, né, é a obra do vestibular, então ela ganha uma certa notoriedade. Depois disso, isso em 1999, que foi quando eu fiz a seleção para entrar na universidade, Companheiras era uma crônica que era obrigatória, com leitura obrigatória. Então, naquele momento, você tem visibilidade de Eneida. E me parece que de lá para cá há um apagamento da Eneida. Então, a Eneida passa a ser silenciada. Por quê? Porque ela não está. Ela não, de certa maneira, ela nega, eu acredito que ela nega esse status do cânone, ela não está no cânone literário, como Raquel de Queiroz, que conhecia, e ela fez uma entrevista com Raquel de Queiroz, a Eneida. Então, ela não está nesse rol, né, do cânone literário, mas eu acho que é uma opção que ela faz, né? Eu acredito que seja uma opção que ela faz e não fazer parte desse cânone. Mas ela é conhecida sim. Então eu não diria que foi um preconceito, mas um certo desconhecimento, né, da escritora paraense. Então por isso que é importante a gente levar, né, essas pesquisas, esses autores, né, para esses outros lugares, né, para esses outros centros, né, como o sul, o sudeste do Brasil. Porque lá pouco se conhece da nossa literatura, dessa literatura que é produzida aqui no Pará. Né? Temos Dalcide Jurandir, né, Haroldo Maranhão, enfim, outros escritores que aqui no Pará a gente conhece e que lá fora, quando a gente fala, é novidade. Né? Então, eu acho que é importante a gente levar esses trabalhos, essas pesquisas para essas outras instituições, essas outras universidades, até para a gente mostrar que no Pará se produz, se escreve, né? Temos escritores, né? E que se escreve uma literatura, né? Uma literatura, enfim, uma literatura que circula. Né? Eu não sei, tudo bem? Respondi, Leliane? Mara, a minha pergunta vai com a Neiliane, ela em relação a essa mudança para o Rio de Janeiro, né? Eu fiquei assim me perguntando, eu estou preocupada assim com as publicações. Essas obras dela, essas que você estudou, por exemplo, elas foram publicadas em vida, elas foram publicadas no Rio de Janeiro, eu estou fazendo especulações. A autora se muda para o Rio de Janeiro em busca de uma visibilidade
no mercado editorial, é isso? Enfim, não sei, ela deve ter outras coisas também. Mas lá no Rio de Janeiro ela consegue publicar melhor, mais? Minha pergunta era essa em relação às publicações. Uhum. Não, pelo que eu li, né, na tese da professora Eunice, ela relata ali que a Eneida, em busca também de outros documentos, a Eneida ela vai para o Rio de Janeiro nessa busca não desse reconhecimento no mercado editorial, mas nessa busca de um ideal, né? Nessa busca de um sonho, de se tornar revolucionária, de fazer parte do Partido Comunista. Então, é essa imagem, pelo menos é essa imagem que Eneida constrói nas suas obras, nas suas entrevistas. Então, eu estou partindo dessa imagem que ela mesma construiu. Então, eu não consigo perceber que ela vai para o Rio de Janeiro em busca desse mercado editorial. Agora, é lógico, né? Você tem ali, você está no centro, de certa maneira, você tá no centro do Brasil, né? Então, você está no Rio de Janeiro, então você consegue entrar em contato com outros escritores e isso abre portas para que ela venha, né, a ter um reconhecimento e venha a publicar as suas obras. Ela publica a Aruanda em 1957, publica a Banho de Cheiro em 1962, então ela publica no Rio, né, essas duas obras pela editora Olímpio e depois, enfim, então quer dizer, não tem, ela passa a maior parte da sua vida escrevendo para os jornais. Então é uma provocação que o Manuel Bandeira, né, então acho que no segundo capítulo da minha tese eu falo, primeiro capítulo, eu falo um pouco dessa trajetória de Eneida, né? Quem foi Eneida, as suas relações intelectuais e um amigo que ela tinha muito forte ali, muito próximo, foi Manuel Bandeira, né? Então, quem instigou ela a produzir, a até criar seus livros, né? Reunir suas crônicas, porque essas crônicas, algumas saem no jornal, né? Elas não são, algumas são oriundas do jornal que vão ser reunidas no livro, né? Então, o Manuel Bandeira, ele ajuda ela a pensar, a reunir essas crônicas e publicá-las. Mas é evidente, é lógico que estando no centro, infelizmente, você tem mais oportunidade, né? Inclusive, quando é uma informação até legal, importante, quando você lê a obra dela, né, a vida da Eneida, que ela não só fica sozinha ali no Rio de Janeiro, ela tenta trazer os seus pares daqui do Pará. Por exemplo, quando Dalcide Jurandi vai para o Rio de Janeiro, é ela que acolhe na sua casa, é ela que mostra para ele os outros intelectuais, as rodas de intelectuais. Então, ela também acolhe esses outros escritores paraenses que vão para o Rio de Janeiro e mostra também um pouco desse percurso que ela fez, né? Então, é importante também a gente registrar isso, que Eneida, ela não, tanto que as suas obras, tanto Aruanda quanto Pano de Cheiro, ela vai falar sim da cidade dela, de Belém do Pará, da rua Benjamin Constante. Então ela vai falar desse lugar, ela vai falar do Ver o Peso, né? Ela vai do Banho de Cheiro. Então ela vai falar desse lugar que para ela deixou na década de 30, mas ainda está muito forte na sua memória, né? Faz parte da vida dela, né? Faz parte, né, da sua composição enquanto escritora. Então ela não abandona, em nenhum momento ela abandona a cidade, né? Ela abandona Pará, ela registra a sua marca, ela registra que é paraense nas suas obras, né? Ok, Simone? Acho que a ida da Eneida para o Rio não foi intencional, não é? Eneida ir para o Rio de Janeiro pensando em publicar, eu acho, né? Mesmo que talvez haja uma quase confirmação disso, não sei, porque ela só publica um único livro em Belém, que é Terra Verde,
O primeiro livro dela foi o único publicado na cidade. Todos os outros serão publicados, a maioria no Rio e outros em São Paulo. Exatamente, né? Ela publica o seu livro, que Terra Verde é um livro de poesia, né? Ela publica no Pará, tanto que ela leva a registro de que ela leva o único livro, esse Terra Verde, ela leva na sua mala para o Rio de Janeiro. E ela mostra, né, para alguns intelectuais esse livro que ela escreveu, né? Então a lembrança muito forte dela dessa passagem, dessa ida, é realmente esse registro desse livro, né? Terra Verde. Exatamente. Muito obrigada pela lembrança. Que mais? Tem alguém pedindo para abrir, né? Tem vários comentários ali super interessantes. Acho que você podia dar uma olhada e responder eles cada um, Edmar. Peraí, deixa eu ver. Nossa, tem um monte. Sim. A Neliane, por exemplo, pede para você deixar a referência da sua tese. Eu acho que isso é bem interessante e acho que podemos fazer isso. Aham. Tá. Do papel social, né? Do filho, esposa, mãe. Aqui, a Isial, né? Ela fala um pouco disso, realmente, nas suas crônicas, ela fala dessa imagem, né, de esposa, de mulher, de filha. Ela tem, nesse livro, Banho de Cheiro, né, aqui ela consegue se debruçar um pouco mais, falar um pouco mais sobre essa relação que ela teve com o pai. O pai é uma figura muito presente, né, na memória de Eneida. Não só o pai, mas a mãe, mas aqui, nesse livro especificamente, os primeiros capítulos são todos dedicados ao pai, né? Essa relação que ela tinha com o pai, essa relação que ela tinha de aproximação com o pai dela, né? Lógico que a mãe foi muito presente quando ela escreve Promessa Azul e Branco, que é uma crônica dela. Ali você percebe uma relação muito forte com a mãe, né? A mãe que faz uma promessa quando ela era criança e ela se questiona por que ela, porque foi ela que tem que cumprir a promessa. Então ali a mãe faz uma promessa, se o pai dela ficar bom, ela vai usar azul e branco até a sua mocidade. Então, ali, Eneida, há uma relação muito forte com a mãe, né, com a presença da mãe. A mãe dela é fundamental nessa formação, né, dessa passagem da infância para a mocidade de Eneida. Então, realmente, aqui, né, as crônicas, ela trabalha também, né, não só com esse olhar da militante, mas também ela trabalha esse olhar mais... digamos assim, mais poético, porque há um momento que, ao ler as obras, né, ao ler as crônicas, você vê essa estética mais poética, porque a gente convencionou falar muito de Eneida, e é importante, sim, falar da Eneida enquanto militante, enquanto política, mas quando você se debruça nas obras, você percebe a poética nas suas obras, né, nas suas crônicas. Né? Então, você realmente você consegue perceber isso ao ler. Eu acho que o que você fala ali e que a Isial menciona tem a ver também com o que você falou antes da ideia de que a autobiografia é fragmentada, ela é cheia dessas contradições e contrapontos, porque isso também é a identidade do sujeito, né? Ela é formada por essas contradições, né? E a tradição da autobiografia, né, hegemônica, ela compõe esses sujeitos monolíticos, estáveis, coesos, e a autobiografia, geralmente de mulheres, ela vai na direção oposta disso, porque ela apresenta esses sujeitos que não são coesos, que tem essas falhas de narrativa. Muitas vezes as narrativas as autobiografias de mulheres, elas têm informações conflitantes, elas têm uma cronologia que não bate, elas trazem isso à tona, que é essa fragmentação que você fala. Eu achei muito interessante esse ponto.
Uhum. Porque tradicionalmente, né, esse debate da autobiografia, a gente pensa numa autobiografia, e eu li muito a autobiografia masculina, né? Você tem ali Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, então você, Carlos Drummond, né? Então você tem tanto que é muito curioso, por exemplo, Carlos Drummond, ele não deixa ninguém escrever a sua autobiografia, ele diz, eu vou escrever, porque ele seleciona, né? Ele seleciona os fatos que ele vai narrar ali na sua autobiografia. Então, são obras, autobiografias que realmente têm um certo linear, você tem uma certa, né, cronologia, você tem ali o começo, meio e fim, e realmente porque era o que se tinha, a autobiografia canônica da década de 50, 60, 70 é dessa forma, né? Então, quando você tem uma autora como Eneida que fragmenta a sua obra, então você diz, opa, então você tem aqui uma nova estética, uma nova forma, né, de escrever a autobiografia, porque é um debate que às vezes, para nós das letras, é um debate ainda que está um pouco, né, obscuro, né? Então, um pouco ainda tem certas tensões, né? Porque falar de autobiografia, né? Então, é como se fosse entender a autobiografia daquela forma, eu vou reproduzir, a escritora está reproduzindo a sua vida, né? Então, não pensa que ali há fabulação, há criação, né? Há outras formas de narrar a sua vida. Por isso que eu digo que não há uma Eneida, há várias Eneidas, né? Nas crônicas, nos relatos, nos suportes. Então, por isso que ela é fragmentada, porque você ela não reproduz a sua vida, né? Porque se convencionou pensar isso, eu vou trabalhar a autobiografia e vou ver que a escrita literária ou escrita daquele autor é a reprodução da vida dele. Mas não é bem assim. Ali você tem fabulações, você tem criações dentro daquela obra, daquele suporte, e por isso que eu falo que há várias Eneidas fragmentadas em pedaços aí, não só na obra quanto nos suportes, né? Obrigada, Renata. Realmente é um pouco esse trabalho mais teórico, né? Por isso que eu acho importante ler, eu acho que foi muito importante a leitura das duas obras, tanto da Silvia Molloy quanto da Arfuc, porque me ajudou a pensar esse outro olhar para a autobiografia, porque até então você tem aquela leitura canônica do Legene, do Philippe Legene, né, de entender a autobiografia a partir, né, daqueles elementos que ele põe, que ele coloca. Então, quando você vai para as outras escritoras latino-americanas, então você percebe, não, peraí, há uma outra forma de narrar, há uma outra forma de construir esteticamente a autobiografia. Então, essas duas leituras, essas duas autoras me ajudaram muito a pensar essa outra forma de escrever a autobiografia e olhar a autobiografia da escrita dela. Eu não conhecia esses dois autores que você traz, porque eu trabalho da tradição teórica inglesa, né? Em inglês, na verdade, não em inglês, mas eu acho muito... Eu concordo com você que me incomoda quando eu vejo pesquisas de autobiografia no Brasil que ainda se valem muito dessa tradição do Legendre, do pacto autobiográfico, e é tão cansativo isso. E eu vejo que é uma influência muito grande. Se a gente vai trabalhar com a identidade como fragmentada, já não dá para trabalhar o Legendre dessa forma. O próprio Legendre já questiona esses preceitos, e eu gostei muito dessa sua leitura da tradição autobiográfica dentro da literatura brasileira paraense, né? Eu que venho de outras leituras, de outro passado teórico e de análise dentro da literatura de língua inglesa, eu adoro essas trocas, e estudos de autobiografia é uma das minhas áreas principais de pesquisa. Então,
Eu achei muito interessante a sua fala. É uma aula, basicamente. E eu quero que a gente troque muito mais ideias. Eu gostei muito dos temas que você trouxe. Eu acho que vai ser muito interessante a gente colaborar com outras coisas também. Ai, obrigada. Não, é importante, sim. Eu acho que são leituras diferentes, né? Por exemplo, o espaço biográfico da Leonor Afouk, nossa, a gente consegue perceber que quando a gente escreve, né, ou quando a gente vê nas redes sociais, né, porque a gente faz uma escrita de si nas redes sociais. Quando a gente seleciona a foto que a gente vai colocar no Facebook, no Instagram, quando a gente faz toda essa movimentação, ali a gente está compondo, né, construindo o nosso espaço biográfico, mas em outro suporte que é a rede social, né? Então, a Leonor Afouk, ela tenta mostrar isso, que para além das obras, há outros espaços também que a gente escreve de si, a gente compõe esse nessa nossa biografia fora da obra literária. Então, acho que me ajudou bastante. E foi um trabalho penoso, porque você analisa a obra, né? Você está com 2 obras, mas você também vai para outros suportes, porque também há trabalhos que ficam só no suporte, né? Só nas cartas, só nos testamentos, enfim, nas fotografias. E eu fiz esses 2 movimentos, trabalhei com as 2 obras e trabalhei com esses outros suportes. Por isso que eu fiz uma seleção, né? Fiquei somente com 3 suportes, porque ia me dar muito trabalho para fazer a análise, né? Mas é importante, sim, eu acho que a minha orientadora, ela abriu muito os meus olhos quando ela trouxe essas 2 autoras para eu ler, porque eu estava também muito no tradicional, né, muito naquela leitura do Le Gene. Então, quando abre, ela traz essas novas leituras contemporâneas, porque a Afouk esse livro é de 2010 e a Silva Molloy é de 2012. Então, quer dizer, você tem uma leitura, uma teoria contemporânea e pulsante que precisa ser lida, e da América Latina, né? Então, eu acho que é importante isso também, a gente trazer esses autores próximo da gente, né? Não ir na tradição, né? Nos europeus, enfim, mas trazer esses autores próximos. Então, a Silva Molloy... Os gêneros discursivos estão conversando ali também, através dessa discurso de si que vai interpassando eles. Ele é uma grande conversa, porque se você está formando essa escrita de si, ela não é uma coisa só, né? É justamente isso que marca o discurso autobiográfico. Ele não está só na crônica, ou só no arquivo, ou só na carta. Ele perpassa tudo isso. E essa relação que eles montam, isso é muito interessante de analisar. Eu tenho que elogiar você por esse trabalho, porque é bastante ambicioso focar nesses vários suportes, mas eu acho que é super importante para você ter uma noção desses vários âmbitos onde esse discurso está sendo construído, né? E achar as contradições, e achar as quebras entre si, e os momentos de conflito entre eles, né? Que mostram justamente esse sujeito que está em conflito também em muitos momentos, né? O sujeito não é coeso ali, certinho, fechado. E uma coisa que a autobiografia fala muito é que o sujeito se constrói através do discurso autobiográfico, e ele está sempre trabalhando isso, ele retoma, ele volta, e nunca é esse ponto de esse aqui é não, ela é aquele momento, aquele retrato, aquele snapshot, que vai indo e voltando, né? Eu acho que esse seu trabalho está abordando isso de uma maneira muito interessante. E apontando para esses outros caminhos, né? De trabalhar a autobiografia. Bom, tem mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Tem aqui, né? Eu acho que eu já respondi um pouco essa pergunta aqui do Marcos Alexandre, né? Que ele pergunta, a partir da quarentena, dessas lives, né? Do coronavírus, enfim,
não acaba estimulando o retorno a esse tipo de gênero, né? Acredito que sim, né? Porque essa plataforma que a gente encontrou, esse modo que a gente encontrou para entrar em contato com as outras pessoas é a internet, né? São as redes sociais aí. Então, esse espaço como Instagram, Facebook, as próprias lives, a gente ali está construindo também, né? Há uma retomada, aliás, desse gênero da autobiografia, porque ali você está construindo uma imagem, um personagem ali, né? Você treina para fazer as lives, você treina para falar, porque é um suporte diferente. E tem desafios, sim, porque nós, professores da academia, a gente é moldado, né, para falar de uma maneira para um público presencialmente, para um tipo de palestra, para um tipo de formato. Então, quando a gente se depara para falar nesse suporte, a gente cria, assim, um personagem, cria uma persona ali, né, treina para poder falar bonito e ser compreensível, né, ser compreensível pelo outro. Então, acho que há uma retomada, sim, né, há um retorno, sim, desse gênero, porque ali você nas lives, nos Facebooks, nas redes sociais da vida, ali você está construindo, né, esse novo, está retomando esse autobiografia. Então, que novos suportes poderiam identificar e que pode ser associado à construção de novas autobiografias? Acredito que esse suporte, como as lives, né, como o Instagram, né, você tem esse bate-papo muito descontraído, né, você não constrói um roteiro, mas você não segue aquele roteiro, ou você apresenta outras coisas que não estão ali no roteiro. Então, as lives, elas são, né, esse novo suporte de falar, de falar de si, de falar do outro, né, de estar em contato com esse outro. Eu acho que sim, a gente constrói outras formas de falar a autobiografia a partir das redes sociais. Uma coisa que eu tenho visto agora, né, nessa pandemia, é a volta do diário. As pessoas estão voltando estão retomando um pouco dessa prática, que talvez inclusive como uma válvula de escape, uma terapia, porque você está preso, você está confinado, então se volta para si e trabalhar aquilo através da escrita, dessa sensação de isolamento é uma coisa clássica, né? Muitas autobiografias de presos, de pessoas que estão isoladas em confinamento e tal, e que estão autobiografias que lidam com trauma, com situações únicas, e a gente está vivendo isso agora. Eu vejo que vai ser bastante rico o que vai sair disso em termos de autobiografia, de maneira geral. Exatamente, né? Você tem os futuros pesquisadores, enfim, os futuros trabalhos, você tem um campo muito, muito fértil, né? Um campo muito sólido, né? Dessas novas, a partir da pandemia. Eu acho que um resultado, né, pós-pandemia é esse, você ter essa volta ao diário, não mais algo privado, mas algo público, né, para todo mundo conhecer um pouco da sua vida, né? Acho que é isso, não sei. Tem uma pergunta da Laís, que ela diz: é possível dizer que narrar de forma fragmentada para a Eneida é uma maneira insurgente de enfrentar o esquecimento? Não, porque na verdade a Eneida, ela não esquece nada, tanto que na crônica ela seleciona o que ela vai escrever, o que ela vai narrar, o que ela vai fabular. Tanto que na crônica Companheiras, você tem ali, no final, você tem um dever de memória, então ela tem um dever ali de escrever, de não só escrever a crônica, mas de publicar essa crônica falando dessa experiência dela, né, com as mulheres, né? Aí eu às vezes na leitura me questionava: será que são 25 mulheres? Será que não são 5 mulheres? Mas enfim, não interessa para nós
quantas mulheres tinham ali, mas interessa a forma como ela narrou, ela fabulou, ela criou ali na crônica. Então ali ela tem o dever de memória, de não esquecer, não só esquecer aquelas mulheres, mas também dar voz, né, para essas mulheres que foram presas políticas. Então, acredito que a forma de narrar fragmentada, ela não enfrenta na verdade, ela não enfrenta essa questão do esquecimento. Pelo contrário, né, ela reafirma, é uma forma dela estar viva, né, se tornar viva quando ela escreve as suas crônicas, as suas autobiografias, justamente para não esquecer, né, a sua vida, né, o seu percurso, os seus amigos, enfim. Eu não sei se eu respondi a pergunta da Laís, né, mas eu acho que é um pouco por aí, né. Nossa, a do Valdomiro, essa questão aqui é feminista revolucionária, primeiro porque Neida não se considerava feminista, há um trecho de uma entrevista dela que ela diz que ela não é feminista, né? Ela não é feminista, então, na verdade, ir para o Rio de Janeiro, deixar a família, a gente pode até considerá-la como uma pessoa, uma mulher à frente do seu tempo, mas feminista, eu não sei se a gente pode caracterizá-la, até porque ela afirma que ela não era feminista revolucionária, ou então feminista nos modelos mais tradicionais. Talvez ela seja feminista, né, em algumas ações, porque transgride a ideia do gênero, né, transgride essa ideia de uma mulher. Naquele momento, da década de 30, né, uma mulher que era preparada para casar, apesar de ser no século XX, mas ainda se tinha essa ideia de uma mulher preparada para casar, para ser dona do lar, então, enfim, né, cuidar dos filhos e tudo mais. Então, eu não afirmar que ela era uma feminista revolucionária, eu acredito que é muito perigoso, né, a gente afirmar. Então, acho que é um pouco por aí, né. A gente não pode afirmar, até porque ela não se considerava feminista. Mas eu acho que talvez o que a gente tem que fazer, eu concordo com você, é propor uma leitura feminista dela, certo? Não caracterizar ela como feminista, que até porque isso é anacrônico, certo? Não funciona, mas propor sempre uma leitura feminista da obra dela e dessa construção do sujeito que vai contra essas normas que se constrói através da escrita dessa forma. Então, aí, essa aqui é a diferença que eu acho que às vezes as pessoas têm que lidar, não é classificar a pessoa como feminista, mas propor da parte um posicionamento crítico, trazer uma leitura feminista para isso, né? Então isso que eu acho que não, é possível. É possível fazer essa leitura, sim, né? Inclusive, crônicas dela dá, principalmente a companheira que estou falando aqui desde o início, companheiras dá para a gente levar para esse debate, né? De sororidade, esse debate mais feminista, mas classificá-la eu acredito que seja um pouco perigoso. Mas ter essa leitura, fazer essa leitura a partir do debate do feminismo é possível, sim, nos escritos de Eneida. Então, minha gente. O quê? A Neliane pede para você não esquecer de deixar a referência da tese. Onde que a gente consegue a sua tese? Você tem Então, não sei se já foi publicada, né, pela UERJ, né? Eu tenho ela aqui, mas pela UERJ eu acredito que não, né? Porque por conta da pandemia e tudo mais, então não sei se eles estão tendo. Porque ela foi defendida. Eu posso botar no site. Ela foi defendida final de 2018, então acredito que ainda em 2019 eles não tiveram esse tempo ainda de colocar, né, na Biblioteca Central. Acredito, vou até dar uma buscada.
para Tá, ver. se você não conseguir, você pode me enviar. Eu crio talvez um link ali do lado na agenda de ciclo de eventos, eu boto um link para a sua tese. Se é o arquivo que é o que você gostaria que ficasse público, aí eu posso fazer, se você não se importar também. Tá ok. Então, Valdomiro, como já foi defendida, não estaria no repositório da UERJ? Acredito que ainda não, né? Eu acho que ainda não está. Mas, enfim, também não fiz, esses últimos meses eu não fiz uma busca, né? Então, não sei se já está por lá, mas acredito que ainda não. Mas eu posso fazer isso que a Renata falou, eu posso enviar, sim, o arquivo, com certeza. Então, acho que é isso, né, Simone? Eu acho que sim, Mara. A gente só tem a agradecer, né? Como disse a Renata, aí você nos trouxe uma aula sobre a autora, né? Infelizmente pouco conhecida, sobre um pouco mais de teoria, de autobiografias. Nós só temos a agradecer. Espero que o pessoal tenha gostado, o pessoal que está nos ouvindo, está participando, às vezes só ouvindo. E eu gostei, eu agradeço a Renata também por ter disponibilizado esse espaço para discussão, e eu acho que é isso. Não sei se a Renata gostaria de comentar mais alguma coisa. Eu acho que é só reforçar isso, que foi super interessante. Eu acho que é mais um evento que, ao meu ver, deu super certo, foi um sucesso, com a participação das pessoas. Cada vez eu vejo gente diferente participando. Não são sempre as mesmas pessoas que estão participando nos eventos, o que eu acho muito legal. Tem gente que você não espera ver também. E eu acho que, de novo, agradecer pela disposição de vocês, por tudo que vocês trouxeram e por estar participando também. Eu acho que é assim que a gente está montando essa nossa comunidade virtual do Pós-Let. E Edmar, eu convido você a se credenciar no programa. Estamos abertos para a sua participação e seria muito bem-vinda. Obrigada, né? Eu acho que agradeço, eu acho que é um espaço que desde 2018, quando eu defendi, eu ainda não tinha voltado à tese para falar, então agradeço a professora Simone, né, pela sugestão, né? Então agradeço também a Renata pelo convite e espero ter contribuído, porque eu acho que é por aí que a gente tem que movimentar a universidade, né? Fazer esses encontros, esses debates, né? Pelas redes sociais é o que a gente tem como ferramenta no momento, né? Então acredito, eu agradeço, né? Espero ter contribuído, tornado uma manhã um pouco agradável para as pessoas, uma manhã chuvosa dessa, nublada dessa, né, aqui em Marabá, e para a gente, enfim, e aí a gente vai prolongando esses debates aí pelas universidades afora. Então, muito obrigada, né, mais uma vez.